2º ano do ensino fundamental, semana 2 da apostila 4, a Segunda Guerra Mundial. Bom, a Segunda Guerra Mundial ela se iniciou em setembro de 1939 e quais foram os motivos, as razões pelas quais ela se iniciou? Nós temos que voltar na Primeira Guerra Mundial e nos fatores que geraram a Primeira Guerra Mundial, que nós também já estudamos aqui, que tem a ver com o imperialismo, tem a ver com a Segunda Revolução Industrial, a necessidade de conquistas de novos territórios, de controle de novos territórios e matéria-prima para as indústrias. Tem a ver com o nacionalismo ou os nacionalismos, aqueles grandes sistemas de ideias, aquelas crenças que colocavam qualidades, virtudes em alguns povos e vícios e problemas em outros povos, quer dizer, rivalidades. Os nacionalismos, eles alimentavam e alimentam grandes rivalidades históricas entre povos que buscam na história, inclusive, maneiras de se legitimar. Por exemplo, em guerras, quando o seu povo lutou contra o meu e matou o meu povo e destruiu nossas famílias, destruiu nossas casas, então agora é o momento da vingança, é o momento da revanche. Então o nacionalismo ele mexe muito com esses sentimentos de pertencimento a um povo, a uma terra, a uma cultura, e foi também um dos combustíveis mais fortes da Primeira Guerra Mundial, junto com o imperialismo, essa necessidade de crescimento da indústria. Então são os dois principais motivos que levaram o mundo à Primeira Guerra Mundial. Quando acaba essa Primeira Guerra Mundial, vocês lembram que também nós estudamos isso, foi assinado um tratado de paz em 1919, o Tratado de Paz de Versalhes, na França. E esse tratado de paz ele foi especialmente, não vou dizer cruel, mas foi especialmente dirigido para a Alemanha. A Alemanha foi a grande responsabilizada pelo conflito da Primeira Guerra Mundial. E a Alemanha sofreu uma pesada responsabilização, tendo que pagar indenizações, perdendo territórios. O exército alemão ele sai moralmente abatido da Primeira Guerra Mundial, com o sentimento de que poderia ter vencido, mas que foi de alguma maneira traído por políticos que haviam assinado um acordo que encerrou a Primeira Guerra Mundial. Então é um cenário que tem muitos pontos para a gente estudar, mas num plano em geral foi isso, né, o desfecho da Primeira Guerra Mundial. Em menor grau, então a Alemanha foi a derrotada desse conflito, principalmente, como eu falei, pelo Tratado de Versalhes de 1919, mas também outras nações em situação parecida. Por exemplo, a Itália ela saiu extremamente desprestigiada da Primeira Guerra Mundial. A Itália também buscava territórios para explorar. A Itália tinha uma diferença muito grande entre o norte e o sul da Itália, diferenças culturais, diferenças econômicas, o norte mais industrializado, o sul mais rural, o sul mais empobrecido, uma série de problemas internos na Itália. E o Japão, lá no Oriente, o Japão com problemas também, sobretudo em relação à Manchúria, que é uma região da China atualmente, né? E a Coreia, a Península da Coreia. O Japão tinha passado por uma industrialização e uma industrialização militar muito rápida e estava em expansão territorial. O Japão também, como uma potência industrial que já se mostrava durante
o período do começo do século XX, durante a Primeira Guerra Mundial, sai também com um desprestígio muito grande pelas potências ocidentais desse Tratado de Versalhes. Então, Alemanha, Itália e Japão tinham certos pontos em comum que colocava essas nações, a partir da década de 1930, em uma proximidade militar e ideológica, né, uma proximidade de ideias muito grande, e a união, a aliança entre essas três potências industriais, sobretudo a Alemanha e o Japão, a Itália bem menor número, né, bem menor importância, mas também entra nesse jogo, é o que vai formar o chamado eixo. Então aí nós temos também esse grupamento, o eixo Alemanha, Itália e Japão, que vão causar muitos problemas para o mundo a partir da segunda rodada da Primeira Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial é uma consequência da Primeira. Na nossa questão aí, onde ocorreu a Segunda Guerra Mundial, se ela é uma guerra mundial, obviamente ocorreu em várias partes do mundo. Porém, em toda guerra nós temos o chamado teatro de guerra. Teatro de guerra são aqueles pontos de conflito direto entre dois ou mais lados de um conflito. No caso onde ocorreu, a Europa inteira foi mais uma vez o cenário dessa guerra, se estendendo para todo o território da União Soviética, já que a União Soviética também lutava em duas frentes, contra o Japão e contra a Alemanha nazista. A Alemanha está ali no centro da Europa Ocidental, então, mais uma vez, Europa, União Soviética, as ilhas do Pacífico, do Oceano Pacífico, com a expansão do Japão, o norte do continente africano, com a expansão da Itália e as guerras, as grandes batalhas que foram feitas ali no norte da Europa entre tropas britânicas e tropas alemãs. No continente americano não houve conflito direto houve ataques, por exemplo, da marinha alemã a navios, mas não houve em territórios a ocupação, não houve o impacto direto em territórios americanos. E no caso dos Estados Unidos, as ilhas do Havaí, que foram atacadas em dezembro de 41, que forçou a entrada dos Estados Unidos da América na Segunda Guerra Mundial e que começa aí a ter uma virada no conflito a partir de metade de 1942. Portanto, a gente pode listar aí ilhas do Pacífico, norte da África, Europa, União Soviética e Austrália, que a Austrália também teve um papel importante ali nessa pergunta de onde ocorreu a Segunda Guerra Mundial. Nós excluímos, portanto, deste cenário, né, a gente pode colocar apenas uma parte do continente africano, mais ao sul, e o continente americano, que não ocorreu como eu falei, de teatro de guerra, mas também estava envolvido de uma maneira ou de outra no conflito. Portanto, se a gente pegar ali a localização da Alemanha e da Itália no centro da Europa Ocidental e do Japão no Extremo Oriente, nós vamos entender que o movimento desses países se espalhou por essas áreas mais próximas, mas também chegou a atingir pontos mais distantes geograficamente, né? Na questão de alianças militares, nós tínhamos, como a gente já falou no início do vídeo, o eixo Alemanha, Itália e Japão e os chamados aliados, com 4 cabeças desses aliados: a União Soviética, a Inglaterra, a França e os Estados Unidos da América. Então, na verdade, os aliados eram uma coligação, uma aliança de mais de 30 nações. Daí vem a ideia, depois da Segunda Guerra, das Nações Unidas. Então eram 30 nações unidas, mais de 30 nações unidas, com esses 4 cabeças, né, que lutavam na frente, lideravam e organizavam o fronte contra
o eixo, Alemanha, Itália e Japão. Então, aliados e o eixo. Os principais acontecimentos da guerra, é claro que são muitos, mas se a gente for pegar geograficamente, em questão de batalhas, nós temos alguns pontos mais decisivos. Primeiro, começa ali em setembro de 39 com a invasão da Alemanha, que a Alemanha faz na Polônia e depois a União Soviética. Então, em 1939 nós já temos ali uma questão, né, que é o início dessa guerra. Um ponto de virada, 2 pontos: o ataque japonês à base americana do Havaí, em 41, dezembro de 41, e a grande batalha de Stalingrado, que vai ser a maior batalha terrestre da história da humanidade. Milhões de mortos, uma coisa pavorosa, mas que marca uma mudança importante, porque até então, até Stalingrado, parecia que o eixo iria vencer. E após Stalingrado começa uma virada importante na Segunda Guerra Mundial. E a partir de 1943 começa a se desenhar uma grande virada nessa guerra de verdade, com os americanos contra o Japão no Pacífico, nas ilhas do Pacífico, várias batalhas, Iwo Jima, Okinawa, Guam, um monte de batalhas, né, que também muito violentas. A Batalha de Berlim, né, tem a invasão da Itália, depois tem a Batalha de Berlim, antes um pouco, perdão, o dia D, 6 de junho de 44, que é a grande invasão aliada na Europa, nas praias da Normandia, na França. Depois a Batalha de Berlim e finalmente as bombas atômicas em agosto de 45 dos Estados Unidos sobre o Japão, as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Então são grandes acontecimentos da guerra, mas se você pensar numa guerra mundial que durou 6 anos, são muitos acontecimentos que estavam acontecendo ao mesmo tempo e de uma violência absurda. As consequências da guerra: a derrota do eixo, a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, como uma maneira de evitar novos conflitos como a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, o fim de ditaduras, não no sentido ditaduras aconteceram e acontecem depois, mas pelo menos um consenso internacional de denúncia contra ditaduras, contra governos autoritários, e a ideia de direitos humanos, a ideia de que existem direitos fundamentais individuais e coletivos que devem ser preservados e devem ser estimulados e devem ser fiscalizados. Então é uma nova consciência do que seria a existência humana após algo tão brutal como a Segunda Guerra Mundial, mas como eu falei, essas consequências elas são de um consenso geral, mas que em muitos lugares do mundo nunca chegaram e nunca aconteceram. Ditaduras continuaram a acontecer, por exemplo, a própria União Soviética, que foi uma das vitoriosas da guerra, de Joseph Stalin, era uma ditadura. Ela não acabou depois da Segunda Guerra Mundial. O que acabou foram as ditaduras da linha do fascismo italiano e do nazismo na Alemanha, mas essas práticas autoritárias começaram a ser mais denunciadas e mais fiscalizadas, digamos, de um ponto de vista de organizações internacionais. Então isso é uma das consequências. Outra consequência é a Guerra Fria, porque os dois principais vencedores da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América e a União Soviética, as chamadas duas superpotências, vão entrar em choque não direto, que é a chamada Guerra Fria, com dois modelos muito diferentes ali de proposta de organização social, o capitalismo americano e o socialismo soviético. E cada uma dessas superpotências vai tentar garantir para si áreas de influência no mundo.
No caso do Brasil, nós entramos na área de influência dos Estados Unidos, do capitalismo americano. Não apenas do lado econômico, mas também muita influência cultural, e que nós vamos ver um pouco mais na sequência dos nossos estudos. Um dos principais impactos dessa questão de direitos humanos, com certeza, foi o chamado Holocausto, ou a solução final que os nazistas tinham como uma política, a política do extermínio de povos e os campos de concentração e trabalho forçado, campos de extermínio. Então o impacto, uma das propostas das nossas atividades é você montar um jornalzinho. Os jornais, a imprensa teve um papel muito importante no sentido de divulgação dessas realidades de guerra, e chocou o mundo a questão do Holocausto. A guerra é uma coisa que choca, é uma coisa violenta, mas o Holocausto, esses campos de concentração da Alemanha nazista, que não ficava apenas na Alemanha, mas na Polônia, na Ucrânia e em várias partes dominadas pelos alemães na Europa, tinham campos de concentração, trabalho forçado. Isso chamou muita atenção, o extermínio, sobretudo dos judeus, nesses campos de concentração. Vocês já devem ter lido, ou se não leram, já devem ter ouvido falar no Diário de Anne Frank, né? Ou então em filmes, não me lembro se a gente chegou a assistir, A Menina que Roubava Livros, que conta esse universo dessa política dos nazistas na Alemanha de extermínio dos judeus. Então isso é uma coisa que causou um impacto imenso, esse genocídio, quer dizer, o extermínio de um povo, o extermínio planejado de um povo. Então teve um impacto direto na criação da Carta dos Direitos Humanos, como um avanço da civilização, mas que ainda hoje é mal compreendido e tem uma série de problemas para ser realmente implementado. Bom, então no mais é isso, entre em contato, nono ano C, sobretudo. Um grande abraço para vocês, espero que vocês todos estejam muito bem. Às vezes eu encontro na rua com um ou com o outro. E mandem notícias, viu? Saber se está conseguindo ir ter uma sequência nesses estudos, tá? Um abração, gente. Boas leituras. Tchau, tchau.